Oi pessoal, tudo certo? Aqui é a Ana Cita do canal Intercâmbio Voluntário. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui ensinando como que você faz o intercâmbio voluntário sozinho, sem precisar pagar ninguém para intermediar esse processo. E também corre lá no Instagram e me segue, @intercâmbio voluntário. No Instagram eu posto minha rotina diária nos stories e converso diretamente com vocês. Então, se quiser me mandar um inbox pra gente conversar ou comentar nas minhas fotos, é ótimo, a gente vai ter um contato mais próximo. E hoje eu quero contar para vocês como eu comecei a fazer intercâmbio. Então a gente vai voltar lá 12 anos atrás, no ano de 2007, que foi o meu primeiro intercâmbio e foi durante as férias da minha faculdade. Eu resolvi fazer um programa que se chamava Work and Travel na época. É um programa de trabalho nos Estados Unidos durante as férias da sua faculdade. Você necessariamente precisa ser universitário para fazer esse programa. Aí você viaja para lá com visto de 3 meses de trabalho e depois pode ficar mais um mês como turista. Eu escolhi fazer esse programa porque no trabalho a gente recebe um valor. E o meu irmão já tinha feito esse programa 1 ou 2 anos antes, e eu peguei a mesma agência que ele, que até então ele não tinha tido problema nenhum. Peguei a agência e resolvi viajar. Nos dias que precederam o embarque, aí uns 3 dias antes, eu sofri pra caramba. Eu chorava muito, era como se eu estivesse deixando um pedaço meu aqui no Brasil. Foi bem difícil, mas eu resolvi seguir em frente. Fui viajar. Chegando lá, tinha mais 4 meninas no meu voo, que elas também eram brasileiras, e elas estavam pela mesma agência. Só que elas eram amigas e elas tinham escolhido uma outra cidade, diferente da que eu tinha escolhido. Mas a pessoa que foi buscar a gente no aeroporto buscou nós 5 e falou assim: olha, a cidade que você, Ana, escolheu não tem mais vaga disponível. E a cidade que vocês 4 escolheram também não tem mais vaga disponível. Então vocês vão todas juntas por uma outra cidade, uma terceira cidade. Pequenininha, de 20 mil habitantes. Ok, já começou mal, né? Imagina, você fazer um planejamento, escolher a cidade que você vai morar no intercâmbio, buscar um monte de coisa na internet e a hora que você chega lá, eles falam, então, você não vai mais para aquela cidade não, você vai para outra cidade que é muito menor do que a cidade que você escolheu, não tinha nada para fazer. Ok, este não tinha escolha, né? A gente foi. Chegando no apartamento, tinha 4 camas e nós éramos 5 meninas. A gente reclamou, pergunta se resolveram. Não, nunca resolveram. O tempo inteiro que a gente ficou lá, a gente dormia 5 meninas, juntamos as 4 camas para dormir as 5 tudo amontoadinhas. E assim foi. Outro problema grande que a gente teve foi no primeiro ou no segundo dia que as meninas levaram a bolsa delas para o trabalho e deixaram naquele lugar que deixa as bolsas dos funcionários. E elas foram furtadas, pegaram todo o dinheiro delas que estava na bolsa, e a gente reclamou, ninguém fez nada. A gerente do restaurante não quis olhar nas câmeras para ver. Tinha câmera na sala, ela não quis olhar para ver quem que tinha feito isso. E assim ficou. E essas foram algumas das frustrações que aconteceram, e por conta desses perrengues, o trabalho também não era fácil. Eu fui trabalhar no McDonald's por escolha própria, eu não sei porquê, não me perguntem, porque eu poderia ter escolhido a Disney, eu poderia ter escolhido estação de esqui, tinha um monte de lugar legal, e eu não fui. Podia ter ido pra Aspen trabalhar em estação de esqui, e eu não sei, gente, não sei porquê, eu escolhi o McDonald's e as meninas também, e aí era muito perrengue. E elas resolveram voltar para o Brasil muito antes do intercâmbio acabar. Então, com um mês de programa, elas já tinham todas voltado para o Brasil. E eu não, nem passou pela minha cabeça desistir. Eu falei, eu vou ficar até o final. Eu vim aqui para isso, né? Vou ficar até o final. Só que quando elas foram embora, o pessoal da agência me deu 2 opções. Ou eu ficava morando sozinha naquele apartamento. Era um apartamento num prédio universitário e o pessoal da faculdade estava de férias. Então tava assim, vazio, totalmente deserto, só tinha gente e era na frente do cemitério. E a segunda opção era morar com os chilenos. Os chilenos eram 7 homens, na verdade eram 6 chilenos e um era do Porto Rico, se eu não me engano. E eles estavam fazendo o mesmo tipo de programa que a gente, só que por uma agência diferente e também trabalhavam no MEC. E a gente já tinha conhecido eles em outras oportunidades. E eu resolvi morar com eles. Eu preferi morar com 7 homens que eu não conhecia do que ficar sozinha ali, porque aquele momento já estava sendo bem difícil para mim, de romper esse relacionamento que eu tinha criado com as meninas e me ver novamente sozinha, aquela mesma sensação que eu tive quando eu saí do Brasil.
Então fui morar com os meninos. Graças a Deus foi uma experiência maravilhosa, a gente ficou muito amigos, eu não tive nenhum problema com eles me respeitavam muito, foi muito legal. Valeu muito a pena a escolha que eu fiz. Mas era diferente, né? Porque a gente não tinha os mesmos costumes. Eu não criei a amizade que eu criei com as meninas, que a gente saía, andava de bicicleta, ia ver roupa, tinha uma baladinha na cidade, a gente ia pra baladinha juntas. Os meninos não faziam isso, então foi tudo bem diferente. E esses outros 2 meses que eu fiquei lá sem elas, pra mim foram bem sofridos. Aí eu já ficava naquela choradeira, era muito difícil eu conversar com a minha família, eu precisava comprar um cartão telefônico, ir até o orelhão, que era bem longe, para ligar para eles e conversar, porque não existia smartphone, eu só tinha o Nokia da cobrinha lá, aquele celular velho, e não tinha internet fácil, eu não tinha notebook, então a comunicação com a minha família era difícil e eu morria de saudades, né? Eu tava numa situação bem incômoda lá. E assim foi até o final. Cumpri o prazo do meu programa contando os dias para voltar para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil e pisei no Brasil, eu pensei, eu quero fazer outro intercâmbio. Nem eu entendi a minha reação, porque eu achei que eu nunca mais fosse querer viajar. Porque foram muitos perrengues, mas eu já cheguei querendo fazer outro. E aí depois eu entendi que eu fui picada pelo mosquitinho do viajante. E quando isso acontece, não tem mais o que fazer. Não tem como voltar atrás, a gente vai querer viajar para sempre. E comecei a procurar outros intercâmbios para fazer, mas era tudo muito caro. Eu tinha escolhido esse work and travel para eu poder juntar uma grana do meu trabalho e poder devolver o dinheiro que a minha mãe tinha gasto no programa. O dinheiro que a gente ganha não é suficiente para cobrir todos os gastos que a gente tem com o intercâmbio. Ajuda. Mas ok, eu tinha escolhido isso. E aí eu fiquei buscando outros intercâmbios para fazer alguma coisa que eu pudesse pagar, que fosse mais barata. Aí eu resolvi fazer um intercâmbio de estudante para Califórnia, nos Estados Unidos, em San Diego, o meu sonho. E comecei a buscar muita coisa no Google e procura, e achei uma escola que eu podia pagar. Fiz todo o processo sozinha. Entrei em contato com a escola, vi as questões dos valores, eles me mandaram os documentos por correio. Eu apliquei para o meu visto de estudante, eu fui sozinha para São Paulo, no consulado americano. Fiz o visto, deu tudo certo. Comprei minha passagem, arrumei uma casa para eu morar no Facebook, em grupo. Foi tudo excelente, deu tudo certo, mas tem que ter coragem. E isso é uma coisa que é importante, a gente ter coragem. E graças a Deus eu sempre tive, e o medo nunca me paralisou. Medo eu sempre tive, lógico, mas ele nunca foi grande o suficiente para me fazer desistir de alguma coisa. Então fui para os Estados Unidos, na Califórnia. Chegando lá em San Diego, aí sim era o meu sonho. Eu fui feliz todos os dias em San Diego. Eu chorei um pouco, sou bem chorona, eu chorei para viajar, mas quando eu cheguei lá, aquilo era tão assim a realização de um sonho para mim, que foi tudo muito maravilhoso, foi incrível a experiência. Eu fui feliz todos os dias lá em San Diego. E foi chegando perto da data de eu voltar. E aí o que aconteceu? Eu fui ficar 6 meses. E aí o que aconteceu? Aí eu chorei. Mas por quê? Porque eu não queria voltar pro Brasil, eu queria ficar lá. Aquele lugar é maravilhoso. Mas faltavam só 6 meses para eu me formar na faculdade. Então eu resolvi voltar pro Brasil e coloquei na minha cabeça que se eu não arrumasse emprego em 6 meses, eu ia voltar pra Califórnia. Porque eu ficava com aquela besteira na minha cabeça de que eu precisava arrumar um emprego assim que eu saísse da faculdade, porque as pessoas ainda iam me enxergar como recém-formada, um monte de baboseira que o pessoal coloca na nossa cabeça e que não tem absolutamente nada a ver. Porque uma experiência internacional, ela conta demais, ela faz a gente aprender demais, amadurecer demais. E é totalmente diferente quando você volta para o Brasil com uma cabeça depois de passar por uma experiência dessa. Mas eu pensava naquilo, que eu precisava trabalhar enquanto eu ainda era recém-formada, que se eu ficasse 1 ano fora depois de formada, eu ia chegar no Brasil e não ia mais arrumar emprego. Nada a ver, tá? Nada a ver, eu já mudei minha cabeça faz tempo em relação a isso. Mas, aí voltando à história, depois de 2 meses de formada, eu consegui um emprego, me mudei para Presidente Prudente, uma outra cidade aí no interior de São Paulo, onde comecei a trabalhar e foi tudo fluindo, foi tudo indo bem, eu gostava muito, fiz vários amigos na cidade, consegui um outro emprego melhor, troquei de empresa e as coisas foram indo. Aí comecei a namorar e aí eu sempre falava para ele, Bruno, vamos viajar, vamos fazer intercâmbio, vamos ficar 1 ano, 2 anos fora, vamos. E ele sempre achava, não, tá doida? A gente tá bem aqui, a gente trabalha, a gente tem apartamento, cada um no seu apartamento, a gente tá feliz, a gente tem amigos.
E no começo ele não queria, até que chegou um momento que ele falou, ok, vamos. E aí, num primeiro momento eu dei uma assustadinha, mas depois eu falei, nossa, partiu, é o meu sonho, vamos lá. Aí pedi demissão do meu trabalho, vendi carro, a gente entregou as coisas dos apartamentos, vendemos o que dava para vender, o que não dava a gente carregou, a gente deu. E assim foi. A gente demorou um tempo pra gente fazer essa organização, lógico, porque a gente já tinha uma vida adulta estruturada. Quando a gente é adulto, a gente já começa a adquirir alguns bens, a pensar assim num futuro, né? Isso normalmente, porque hoje eu já também não penso mais assim. Mas a gente demorou alguns meses pra gente concretizar os nossos planos e aí beleza. A gente resolveu viajar. Esse processo durou aí um tempo até a gente escolher o lugar que a gente ia, qual de fato era o nosso objetivo, o que a gente ia fazer, o que a gente esperava. E nesse meio tempo, pesquisando muito em qual que seria a oportunidade mais barata e mais enriquecedora para a gente viajar, eu descobri o intercâmbio voluntário. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, como assim? Eu não conhecia esse negócio. Isso daqui é a melhor coisa do mundo, é o melhor tipo de viagem que existe. E eu não conhecia. É a viagem mais enriquecedora, a gente ajuda, é muito mais barata, tipo 70% menos do que o valor de um intercâmbio normal. Como assim? Eu não conhecia. Só que aí fui toda feliz contar pro Bruno, né? E aí no primeiro momento ele cético disse, não, mas como assim? Como que isso daí funciona? É perigoso? Não é perigoso? O que a gente vai fazer? E assim, meio que cortou as minhas asinhas no primeiro momento. Mas depois ele aceitou a ideia e a gente resolveu encarar e descobrir o intercâmbio voluntário. E nesse momento eu pensei, nossa, agora o mundo abriu as portas para mim, ele escancarou as portas para mim, porque o que mais me segurava era a questão financeira, porque quando você pensa em viajar por muito tempo, conhecer o mundo, você pensa que você vai gastar muito dinheiro. E, sinceramente, eu achava que eu ia precisar trabalhar minha vida inteira para ter dinheiro para realizar aquele sonho. E o intercâmbio voluntário, ele me possibilitou fazer isso muito antes do que eu imaginava, de uma maneira muito melhor. Hoje eu não tenho um olhar de turista, sabe? Aquele turista que só vai em busca do ponto turístico, tira uma foto, come, bebe e vai embora. É totalmente diferente. Hoje eu estou imersa na cultura deles. E eu vou querer fazer isso em muitos outros países, conhecer os costumes, conviver com os nativos, ficar um tempo aí maior no país para poder realmente sentir a experiência de viver num outro país, viver numa outra cultura. E a gente resolveu viajar, a gente escolheu a Inglaterra. Na verdade, a gente passou pela Itália, a gente foi para Malta. A gente estava bem em dúvida na época, a nossa primeira escolha era Malta, mas a gente foi para lá, ficamos um tempo e a gente viu que não era o que a gente esperava e resolvemos ir para a Inglaterra. Chegando aqui, a gente foi fazer um trabalho voluntário numa casa de família, que é onde eu estou hoje. Foi tudo muito ótimo, uma experiência sensacional. A gente mora aqui, a gente fez uma relação de amizade com eles, porque a gente se dá muito bem. O trabalho é ótimo, eu trabalho na horta orgânica, eu cuido do jardim, eu ajudo, às vezes eu passo as roupas quando eles me pedem. Isso é raro, eu passo porque eu gosto, mas o principal aqui é cuidar da parte externa da casa, que é bem grande, tem um jardim, uma florestinha, assim, é uma delícia. E nesse meio tempo a gente tirou umas férias aqui do trabalho voluntário e a gente foi para um outro voluntariado num centro de meditação budista também na Inglaterra. E foi sensacional, lá tinha gente do mundo inteiro. Tinha polonesa, italiana, tinha uma brasileira, tinha japonês, indiana, português, tinha gente do mundo inteiro, tinha alguns ingleses, irlandês. Foi maravilhoso, a gente também fez uma amizade muito legal, porque a gente ficava junto o dia inteiro, a gente dormia ali no mesmo lugar. Eu tinha um quarto, uma suíte individual para mim e pro Bruno, e os outros quartos eram de 2 pessoas também. A gente comia juntos, foi uma experiência sensacional. Tinha aula de meditação todos os dias, final de semana tinha curso voltado para essa parte, curso de budismo. Então foi muito legal, a filosofia deles é sensacional. Foi um período que eu fiquei vegetariana, porque eles são vegetarianos lá, não, a gente tem comida à vontade, mas não pode nem entrar com carne lá. É contra os princípios dele. E, logicamente, eu respeitei isso daí. Inclusive, eu não quis nem nesse período ir para restaurante, comer carne, porque eu queria sentir como que ia ser. E foi excelente, foi muito legal. Então, assim, a gente acaba vivendo umas experiências diferentes do que a gente está acostumado e abrindo muito a nossa cabeça para as coisas novas.
E é aí que a gente consegue aprender muito. E a minha intenção aqui nesse canal é ensinar para vocês como fazer um intercâmbio voluntário, porque esse, sem dúvidas, na verdade está sendo a melhor experiência de intercâmbio que eu estou tendo. Eu já fui com agência, já fui sozinha como estudante, mas o intercâmbio voluntário é sensacional, porque além de todo o bem que a gente sente que a gente está fazendo, ajudando, e a gente acaba percebendo que a gente é muito mais ajudado do que ajuda, existem vários outros tipos de oportunidades, como, por exemplo, trabalhar em fazenda orgânica, trabalhar em fazenda de animais, trabalhar em santuários que cuidam de animais que estão ameaçados de extinção, trabalhar com crianças carentes, trabalhar com mulheres que sofreram abusos, morar em comunidades alternativas, barcos. Tem gente que chama você para ajudar a cuidar do barco e depois você sai velejando pelo mundo com essa pessoa. Hostel, tem muito tipo de oportunidade diferente. Então a gente assim acaba aprendendo e fazendo coisas que a gente nunca imaginou. Por exemplo, no Brasil eu nunca imaginei que eu fosse fazer um trabalho voluntário e morar um tempo num centro de meditação budista. Isso tudo é muito enriquecedor. Então eu quero mostrar para vocês como vocês também podem fazer um intercâmbio voluntário sem precisar de nenhum intermediário para isso, tirando toda aquela parte burocrática e tirando todo o gasto que esse tipo de viagem consome da gente, né, quando a gente paga alguém. E outra coisa muito importante é que quando a gente viaja com uma agência, a gente tem aquela falsa ilusão de que a gente não vai ter problema. Mas isso é uma grande ilusão mesmo. Dos meus intercâmbios, o que eu mais tive problema foi o único que eu paguei uma agência, porque eu acho que a gente já vai meio confiando, a gente espera que eles vão ter colocado a gente no melhor lugar possível, que eles vão atender as nossas expectativas, e a gente não tem certeza. Pode acontecer que nem aconteceu comigo, eles me jogarem para uma outra cidade. Só que quando você mesmo planeja, você sabe onde você vai morar. Se você vai estudar, você sabe onde você vai estudar. Você vai ter pesquisado antes. Você vai saber como que é aquela cidade. Você vai pesquisar tudo isso antes. Então, a chance da gente passar por um problema que não vai ser resolvido, ela é muito menor no intercâmbio voluntário, onde você mesmo vai estar planejando toda a sua vida e os seus próximos passos. Isso porque quando a gente fala das nossas expectativas para uma outra pessoa, das nossas vontades, existe duas opções. Ela pode realmente te escutar, acatar e querer fazer o melhor para você ter melhor experiência. Se algo sair do esperado, que pode acontecer, ela te ajudar, ou ela pode simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, e aquilo ser só uma maneira dela estar ganhando dinheiro e não tá nem aí pro que isso representa para sua vida. Inclusive, nesse ano a gente teve aí o caso de 2 agências que roubaram o dinheiro dos intercambistas, de muita gente, teve muita gente lesada, simplesmente a galera deu sumiço, fechou a agência e levou embora todo o dinheiro e os sonhos, né, dos intercambistas. Então, hoje eu jamais ia confiar um sonho tão grande, uma coisa que a gente tem que abrir mão de tantas outras na nossa vida para poder realizar, nas mãos de uma outra pessoa, porque só a gente que pode fazer o melhor pela gente, isso é fato. E aqui, se vocês continuarem comigo, acompanhando os meus vídeos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender a fazer o intercâmbio voluntário sozinhos também. E isso vai abrir as portas do mundo para vocês, assim como foi para mim. E podem ter certeza que o gasto vai ser bem menor, bem menor. Vocês vão poder viajar muito mais com o mesmo dinheiro que vocês gastariam no intercâmbio convencional. Então, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação e depois corre lá no meu Instagram para me seguir. Me manda um inbox, fala que você viu esse vídeo aqui no YouTube e a gente começa a conversar. Tá certo? Obrigada, até a próxima!